Olá, começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Proença e hoje vamos discutir jornalismo, gênero e resistências, com um olhar sobre os desafios enfrentados por mulheres e grupos minorizados na comunicação e nas redes digitais. Para essa conversa, recebemos a professora doutora Márcia Veiga, uma das principais pesquisadoras da área no Brasil. Pesquisadora no programa de pós-doutorado em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutora em comunicação pela Unicinos, doutora e mestre em comunicação e informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Márcia investiga como as relações de gênero moldam o jornalismo e os discursos mediáticos. O livro Masculino, o gênero do jornalismo, modos de produção das notícias, já se tornou referência no tema. Além disso, a professora integra, pela região sul, o monitoramento global das representações de gênero nos meios de comunicação. Pesquisa realizada a cada 5 anos em mais de 100 países. Márcia também é professora adjunta na Escola de Comunicação, Artes e Design, a FAMECOS PUC, do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É uma vontade que eu já tinha há muito tempo, que felizmente a gente conseguiu dar esse match, essa chegada aqui junto com vocês. Muito obrigada pelo convite. Professora, você escreveu um livro que questiona o jornalismo enquanto um espaço historicamente masculino e analisa as barreiras enfrentadas por mulheres neste espaço. Hoje, com mais mulheres na profissão, podemos dizer que houve uma mudança real ou o jornalismo ainda reproduz um modelo de poder baseado no masculino? Eu acho que a gente teve alguns avanços, né? Mas, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que os valores masculinos ainda são aqueles que são... Os atributos masculinos ainda são mais valorizados na nossa sociedade. Então, tudo aquilo que a gente compreende como masculino é aquilo que tem potência para dar mais condições de chegar ao poder e ao prestígio. E isso acontece de uma forma que também as mulheres jornalistas, para que elas possam alcançar melhores lugares de poder e de prestígio, elas acabam muitas vezes tendo que estar imbuídas desses valores, ou seja, comportamentos de um poder, de uma autoridade autoritária, estar num universo extremamente competitivo, individualista, que são as relações de poder, né? Então, eu acho que apesar de as redações estarem com mais mulheres, as lógicas que regem, a lógica do poder que rege a nossa sociedade é uma lógica masculinista, que incentiva o individualismo, a competitividade, uma ideia de autoridade autoritária. E isso tudo vai fazendo com que algumas mulheres, principalmente, não consigam se investir dessas posturas, né? E não só as mulheres. Os homens que não representam, que não são reconhecidos entre seus pares com esses atributos masculinistas, eles também ficam mais distantes de alcançar o poder e o prestígio. Então, apesar de haver um aumento considerável do número de mulheres em redações, elas continuam sofrendo as discriminações também pelo viés de gênero. E quando a gente coloca outros marcadores, por exemplo, como raça, a gente percebe que a desigualdade ainda é muito maior. A dificuldade de ascender a ter poder e ter prestígio, ela segue sendo muito, muito, muito ínfima em relação para as mulheres. Acho que a gente tem bastante para avançar ainda. No nono colóquio Mulheres e Sociedade, o painel que você participa aborda as resistências do jornalismo contra machismo, racismo e LGBTfobia. Como o jornalismo pode atuar de forma mais efetiva no combate à violência e à desinformação que atinge especialmente as populações minorizadas? Eu acho que tem várias frentes que o jornalismo pode atuar nesse combate, né? A primeira delas, eu entendo que é a formação de jornalistas. É bem importante que a gente possa ter uma formação em que os sujeitos jornalistas, homens e mulheres, e pessoas não binárias, possam receber uma formação capaz de que possam entender como as diferenças são transformadas em desigualdade, como esses processos historicamente estruturados no nosso país, como
o racismo, o machismo, o heterossexismo, isso precisa estar na formação desses profissionais. Esse é um ponto fundamental para que se possa avançar. E sem esse conhecimento, sem o entendimento de que quando se nasce numa sociedade que se estrutura nas bases, nas ideologias do machismo, do racismo, do classismo, essa é a estrutura do país em que a gente vive. Se a gente não compreende como nós também estamos assujeitados e socializados, inclusive pela própria mídia, se a universidade não cumpre esse papel de levar essa informação, de que a gente possa, como jornalistas, entender como é que esse processo acontece, inclusive com a nossa participação. Porque o tempo todo, quando a gente está produzindo, olhando para a realidade e narrando essa realidade, a gente está olhando com um tipo de conhecimento social, com uma bagagem que está privada de valores, né? E se isso não é problematizado dentro da universidade, por exemplo, a gente já começa a perder as condições de fazer essa transformação. Então, acho que um primeiro passo para que o jornalismo ajude a avançar é a formação dos jornalistas, que eu particularmente considero essenciais, acho chaves para essa transformação. Eu acho que a gente também compreende os jornalistas como produtores de conhecimento social. Então, quanto mais a formação puder trazer esses entendimentos de como é que os diferentes são transformados em desiguais, melhor ele qualifica a sua produção e mais potência tem para agir na sociedade. Então, eu acho que a formação de jornalismo, para mim, é um lugar muito chave para transformar o jornalismo que a gente tem, né? O Adelmo Genro Filho costumava dizer que via no jornalismo uma potência revolucionária. E eu concordo. Eu vejo e acho que essa potência, sobretudo, está no sujeito jornalista. Uma excelente... Porque nesse mundo que a gente vive de desinformação, cada vez mais o papel do jornalista é muito importante. Ele vai fazer esse front, é ele quem vai trazer esse conhecimento, não é só a normativa de trabalhar com a verdade, que qualquer produtor de conteúdo não tem, ou muito pior que a gente está enfrentando hoje, que é deliberadamente uma produção de desinformação que não por acaso atinge o tempo todo esses grupos minorizados, né? Então, acho que o jornalismo e os jornalistas e as jornalistas são peças-chave cada vez mais fundamentais no momento que a gente está vivendo, para fazer uma frente que pode, sim, através do que se produz, produzir uma outra noção, ajudar com que a sociedade se compreenda de uma forma mais complexa do que o que a gente vem vivendo até agora, né? E eu acho que até então, pelo que eu pude observar em 2009, né, nessa pesquisa, não havia essa discussão nessa formação. E hoje a gente tem. E aqui, e nesse espaço, eu acho que já é uma amostra das resistências que a gente tem feito. Vocês estão fazendo isso aqui. Esse colóquio é uma forma de resistência. A formação de vocês já é uma forma de resistência. E eu aposto nela como uma grande potência. Pensando na trajetória de pesquisa, quais desafios ainda precisamos superar para enfrentar a desinformação de gênero? E como o jornalismo pode reduzir os impactos dessas campanhas de desinformação direcionadas especificamente às mulheres e a outros grupos minorizados? Eu vou repetir, eu acho que a formação, quanto mais esses assuntos forem trazidos como importantes, eles não são minoritários, né? Eu discordo também de alguns colegas do campo progressista que vão atribuir ao chamar as pessoas de identitárias, né? Como se esse fosse o problema. Na verdade, o problema é que essas identidades múltiplas e diversas que constituem um todo, e são esses os sujeitos marcadamente desiguais ao longo da história, que continuam sendo não só alvo das políticas conservadoras e que mantêm essas relações de poder, mas também são a eles esses sujeitos à margem que podem nos trazer condições de entender a diversidade a partir dos seus próprios pontos de vista, né? E a gente soma quando a gente consegue aliar o jornalismo nesse entendimento, aí entra a formação, né? E poder fazer essa escuta, né? O que são as realidades das mulheres, das pessoas trans, das pessoas não binárias, dessa diversidade de sujeitos, das pessoas negras. A gente precisa encarar, e eu acho que o jornalismo é uma porta importante para isso, a gente precisa encarar que nós nascemos num país que é
racista, é machista, é classista. E isso só pode ser, o primeiro ponto é encarar que todos nós somos socializados nessa cultura, e que para que a gente possa começar a vencê-la é preciso acesso ao conhecimento, entender primeiro o que isso significa. Então, é fundamental que os jornalistas entendam o que isso significa, e a partir desse entendimento eles podem não mais ficar reproduzindo o que os lugares de poder fazem, né? E podem trazer outras condições de entendimento para a população. A gente para de reproduzir e a gente vai fazer uma frente, que é bem importante agora, né? Que não é só qualificar a informação e o entendimento e a condição de inteligibilidade da sociedade sobre os sujeitos que são considerados diferentes, né? E são transformados em desiguais. A gente tem que fazer uma frente a um movimento mundial que está justamente através das big techs agora, né? Porque nós temos essa frente para fazer, né? E das inteligências artificiais com seus algoritmos totalmente distorcidos e misóginos e racistas. Então, a frente que o jornalismo tem a fazer, ela é muito importante e é gigantesca. Né? Agora a gente não está falando mais das empresas apenas de comunicação brasileira, nós estamos falando de uma ação global, né? Que eu penso que continua para mim, algumas pessoas dizem, com a inteligência artificial os jornalistas perderam o emprego, né? Eu acho que não. Eu acho que agora é a hora da gente investir nessa grande inteligência que é esse conhecimento social que o jornalismo produz. E que cada vez mais será melhor qualificado e pronto para esse combate, para essa resistência, a partir da formação, que a universidade também tem o seu papel e pode dar. Eu acho que a gente está vivendo momentos muito difíceis e justamente são esses públicos que estão sendo mais fragilizados, são as pessoas que mais morrem, são as pessoas que foram desumanizadas. E a gente, que democracia é essa, que nós somos os bastiões como jornalistas, se nós não formos para o front, defender esses direitos humanos de quem está principalmente morrendo a cada quantos minutos tem uma mulher morrendo, a cada 15 segundos uma mulher é vítima de violência. Os jovens negros são os que mais morrem no nosso país. Então a gente está precisando realmente tomar a frente, né, disso com uma qualidade que só uma formação, passando justamente pela universidade, é capaz de nos ajudar. E eu acho que contra as inteligências artificiais, nós vamos ter inteligências comunicacionais. E nisso, os jornalistas são chave. Para finalizar, sabemos que iniciativas como o monitoramento global das representações de gênero e pesquisas acadêmicas têm um papel fundamental na construção de uma comunicação mais equitativa e representativa. Como você enxerga o futuro dessa luta e quais ações acredita que são prioritárias neste momento? É uma luta constante. A gente avança alguns passos, retrocede outros. Mas eu sou uma entusiasta. Eu vejo uma geração que está chegando, já chegando com uma onda, né, já de movimentos, uma nova onda de movimentos sociais se movimentando e lutando. E eu sou muito entusiasta. Continuo dizendo que para combater a desinformação, a gente precisa de informação. Para mover o poder, a gente precisa mover o saber. Sem isso, a gente não consegue transformar. E eu acho que todos esses monitoramentos, é preciso que a gente comece a juntar tudo isso que está sendo produzido de toda parte, que façamos uma grande frente informativa, que a gente possa cada vez mais demonstrar. Eu estava agora ouvindo também numa mesa que eu coloco, né, uma pesquisa que está sendo realizada aqui na UEPG também, do que as mulheres jornalistas têm enfrentado, né, de violência, né? Na hora de todos nós, essa não é uma causa só das jornalistas, é dos jornalistas, é da universidade, é da sociedade. Nós precisamos começar porque nós estamos tendo mulheres que sofrem violência em diferentes espaços, inclusive dentro do jornalismo. Nós precisamos encarar isso e essa ideia de que nós somos neutros, isso não é verdade. Nós precisamos nos posicionar, né? Porque essa neutralidade, ela não nos fez avançar muito, né? Deixou numa situação, inclusive, de precariedade enquanto profissionais. E isso não é mais possível. Então,
Eu acho que informação, formação, ética, que eu acho que ética é isso. Ética não é uma junção de algumas leis, né, normativas. A ética é a condição de permanente reflexividade sobre o papel que nós desempenhamos na sociedade da qual nós vivemos. Não é mais possível. E eu acho que até essa ideia de que nós somos neutros fez com que o jornalismo mainstream perdesse a sua credibilidade. As pessoas podem não saber muito bem como é que funcionam os regimes de poder das grandes empresas, mas elas entendem que não há uma neutralidade. E por isso ele também perdeu a sua credibilidade. Então, se há um lado que nós sempre dizemos que temos como jornalistas, que é a defesa da democracia e dos direitos humanos, que passamos isso com uma ética de permanente reflexividade, de uma ação de resistência a um poder que está, inclusive, nos exterminando enquanto espécie. Né? Temos toda a questão da crise global, que está atingindo a quem? Né? Mais profundamente. E justamente as pessoas que todos os dias estão morrendo, estão tendo seus direitos violados. Então, esse não é um problema identitário, isso é uma questão social que cabe a todos nós. E acho que a gente, como jornalistas, como professoras e professores, temos um papel-chave. E aposto nisso. Essa é a grande revolução, que talvez eu não esteja mais aqui, já tenha virado purpurina, mas eu aposto que ela já está acontecendo. Ela está acontecendo aqui, exatamente nesse momento, nessa cidade, nessa universidade. E isso é uma ação de resistência. Muito obrigada pela entrevista, professora. E eu que agradeço o convite. Obrigada. Encerramos aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima edição.